Grande mestre de xadrez, o maranhense Rafael Leitão comenta as notícias mais recentes da modalidade esportiva. O interesse inicial pelo xadrez. Então, eu aprendi a jogar xadrez com 6 anos. Meu pai aprendeu aqui em São Luís, na época, na década de 70, todo aquele boom do match Fischer-Spassky, Spassky-Fischer. Também tinha um padre holandês que veio aqui para São Luís e ensinou o pessoal a jogar xadrez, eles se reuniam lá. E, enfim, meu pai tinha umas ideias meio alternativas, ele queria ser violonista, queria ser enxadrista, igual meu avô cortou as asinhas dele e falou para ele que lá tinha que ser engenheiro. Então acabou que o sonho de uma, entre aspas, profissão alternativa ficou, né, relegado a outra geração. Então, enquanto isso, meu pai acumulou livros de xadrez, ele realmente, né, acabou fazendo a faculdade de engenharia e trabalhando como engenheiro por um tempo. E aí ele foi acumulando literatura enxadrística e acabou ensinando o xadrez para os filhos, né? Então eu tenho um irmão mais velho que aprendeu, aí eu aprendi, sou 2 anos mais novo que ele. Depois o meu irmão mais novo também aprendeu, e a gente treinava numa escolinha do colégio. Eu comecei a jogar então com 6 anos. E, bom, segundo meu pai, eu tinha talento para. Ele percebeu que eu tinha facilidade para aprender, não sei se é verdade ou não, porque meu pai falou também que eu tinha outros talentos que eu claramente não tinha, como para música, por exemplo. Mas aí eu fui jogando os torneios na escola e, enfim, fui aprendendo e sempre aproveitei que eu tinha já os livros, o que é algo raro. Então eu tive algumas vantagens e algumas desvantagens nesse processo de aprendizado. A minha vantagem é que eu herdei, entre aspas, esse gosto pelo xadrez do meu pai, e também os livros que ele tinha. A desvantagem é que, morando em São Luís, eu não tinha, né, nessa época, sem internet, sem nada, eu não tive a combinação perfeita de ser, né, ter esse mesmo legado e morar em São Paulo, por exemplo, onde era o centro enxadrístico da época, ou então na Europa, né? Seria, pro caso do xadrez, melhor ainda. Mas aí eu fui jogando os torneios e me destacando, e eu joguei o meu primeiro campeonato brasileiro em 87, Campeonato Brasileiro Mirim, que era para menores de 10 anos, eu tinha 7, e aí eu fui bem, joguei de igual para igual com todos os meninos, e acabei em 4º lugar. E aí, bom, aí já comecei a treinar mesmo com rotina, com disciplina, e não era fácil para mim, porque na época tinha um outro enxadrista muito talentoso, chamado Giovanni Vescovi, que depois se tornou grande mestre também. Então, como ele era 1 ano e meio mais velho do que eu, e eu comecei a jogar os torneios com 7, calhou que, e aí nessa idade faz muita diferença, essa diferença de idade é muito, né? Muita diferença, 1 ano e meio de aprendizado, quando os talentos, digamos, forem parecidos, né? Mas aí uma hora ele saiu da minha categoria, e aí eu ganhei finalmente o Campeonato Brasileiro, né, em 1989, para menores de 10 anos. Fui jogar um Mundial, fiz 10,5 pontos em 11 partidas, mas fiquei em segundo por um critério de desempate. Mas aí já explodiu a minha carreira, eu consegui patrocínio, e aí já, desde essa época, eu já queria mesmo ser jogador de xadrez. O treinamento. Minha carreira, então, foi se desenvolvendo. Quero só fazer um adendo em relação aos títulos, que é, nessa época, né, como eu ganhei 2 campeonatos mundiais, né, mas é, quando você joga torneios de categoria, você tem um ano bom e um ano ruim, porque o primeiro ano que você joga na categoria, né, nessa faixa de idade, você está jogando com enxadristas bem mais velhos do que você. E aí você tem o segundo ano, que é o seu ano bom, quando você já está na idade. Só queria destacar que eu sou nascido em 28 de dezembro de 1979. Tem até uma música de uma banda aí que faz sucesso agora, chamada Vampire Weekend, que eles têm uma música chamada Capricorn, que é engraçado, porque é justamente
1979 foi o ano que eu nasci, mas eu fiquei 3 dias nesse ano, né? Então eu não tenho conexão com esse ano, mas 1980 já não é o ano que eu nasci também. Parece que eu tô. E é um pouco isso, engraçado. Se eu tivesse nascido, então, 3 dias depois, se eu tivesse nascido no 1º de janeiro de 1980, eu, por conta desses dias, ganharia um ano inteiro a mais na minha categoria. Eu fico pensando, às vezes, o que poderia acontecer, né? Porque praticamente eu teria 2 anos bons, né, com o que foi. Mas, enfim. Nos meus anos ruins de torneio de categoria, a minha pior colocação foi 12º lugar no campeonato mundial, né? Que você, né, a gente conversou, a gente vê que o Brasil não é um país com tradição no xadrez, né? Então, hoje em dia, um 12º lugar seria um grande sucesso para a nossa realidade atual, né? Obviamente, as coisas mudaram. Na minha época, não tinha os indianos jogando, era uma União Soviética, só tinha um jogador da União Soviética no começo, né? Depois abriu lá para o meu último título. Mas no meu 2º ano, que é o meu ano bom de categoria, eu fui vice-campeão com 10,5 pontos em 11 partidas, quer dizer, eu poderia ter vencido. Depois eu fui campeão no sub-12, no sub-14 eu fui 3º lugar, aí no sub-16 eu fui 2º lugar, mas se eu ganhasse a última partida eu seria campeão, estava com uma posição ganha, deixei escapar, né? E aí justamente o último campeonato no mundial eu ganhei no 1º ano de categoria, esse que eu tinha 16, né? Então isso mostra um pouco essa trajetória, mas mostra também como existe um limite até onde você vai, porque depois não tem como, se você não tiver apoio, ou no meu caso eu teria que talvez morar na Europa, né? Coisas que eu não estava preparado para fazer, né? Eu realmente não tinha essa vontade. Mas enfim, no começo, os meus treinadores, o meu treinador era o meu pai, certo? Que ele não é um grande jogador de xadrez, mas você não precisa ser um grande jogador de xadrez para começar a ensinar alguém, né? Ele é uma pessoa muito inteligente, isso, né? Inegavelmente, e tinha os livros, e ele sabia diferenciar o que era bom e o que era ruim nos livros de xadrez. Então, isso era uma coisa boa também. Então, eu também treinei esporadicamente com um treinador chamado Jefferson Peliquian, que também treinava o pessoal de São Paulo, né? Então ele chegou a vir aqui em São Luís algumas vezes, a gente se encontrou em outros torneios, nos mundiais ele me dava ajuda também. Aí eu fui campeão mundial, e aí em 91, mas continuamos nessa, né? Treinando com meu pai, com o Peliquian, e aí em 1995 eu vou morar no interior de São Paulo, e aí eu tinha patrocínio na época, que me proporcionou, então, treinamento com o Milos, que é um dos melhores enxadristas da história do Brasil, e a gente se deu muito bem desde o início, né, e a gente tinha uma relação que não era um treinamento formal, assim, era mais a gente ficava, né, vendo partidas e conversando, e nessa idade você está num processo aí de aprendizado muito rápido, né? Então eu fui já observando e aprendendo naturalmente com essas análises com ele, mas não era um treinamento formal, aqui você resolve exercícios, isso, nada, a gente ficava vendo xadrez, né? E aí esse foi né, esse diferencial, eu já estava jogando num nível bom, mas aí com essa convivência com o Milos eu consigo finalmente chegar no nível de grande mestre. Agora eu queria também destacar 2 pontos, né? Eu me tornei grande mestre com 18 anos, que é o mais jovem da história do Brasil. Entretanto, isso é um título, é uma coisa meio falaciosa, né? Do mesmo jeito que se hoje em dia aparecer um menino com 15 anos e se tornar grande mestre no Brasil, também vai ser um pouco. Por quê? É inegável que na época que o Mequinho foi grande mestre, ele foi com 20 anos, era muito, muito mais difícil ser grande mestre. E ele conseguiu com uma expressão muito maior. Então ele jogou, já tinha jogado interzonal, certo? Ele, assim, um ano depois ele conseguiu o título de grande mestre dele, ganhou interzonal. Então ele já estava no nível entre os melhores do mundo, de verdade, né? E do mesmo jeito, na época que eu me tornei grande mestre, era muito mais difícil do que é hoje, né? Foi totalmente aliviado aí, um monte de coisa na FIDE, então, né? O título foi um pouco desvalorizado até, né? De uns tempos para cá, mas é isso, né? E infelizmente nós só temos 15 grandes mestres, e para você realmente chegar nesse nível de grande mestre, só treinar sozinho é muito, muito difícil. Acho que, na verdade, qualquer
os treinadores são essenciais para qualquer coisa. Você aprender xadrez sozinho, você aprende, é fácil. Você jogar mais ou menos bem xadrez é fácil também. Agora, para você ser um bom músico, para você ser um bom enxadrista, um bom, sei lá, qualquer coisa que você quer realmente ser dos melhores do mundo, é impossível se você não tiver. E quem disser que o Fischer não teve treinador, que não sei o quê, é tudo mentira. Todos eles, em algum momento, tiveram acesso aí, né, trocar ideia, no mínimo, com alguém. Então, isso é essencial aí na trajetória do enxadrista, né? O avanço da tecnologia e o impacto sobre o xadrez. Bom, então, o xadrez tem um legado, né, muito grande. Eu só quero dizer que essa questão do melhor de todos os tempos é muito difícil, porque como que você compara enxadristas de diferentes eras, né? Assim, eu entendo que talvez seja até mais fácil do que em outros esportes, como, por exemplo, o futebol. Como que eu vou dizer que né? Como que eu vou dizer que o Pelé realmente é melhor que o Messi? Eu não vi o Pelé jogar, né? Eu não tenho essa experiência aqui, né? Mas no xadrez, pelo menos, eu posso ver as partidas dos jogadores, né? Ainda que você perde o contexto, né? Por exemplo, na época do Capablanca, o Capablanca era visto como invencível totalmente. Teve uma época que ninguém conseguia imaginar que o Capablanca fosse perder uma partida, que dirá um match, né? Então, do mesmo jeito que hoje em dia a garotada fala Carlsen, o melhor de todos os tempos, né? A garotada lá de 1920 e pouco achava o Capablanca uma máquina em forma de humano, o cara nem estuda, o cara fica aí, bom vivant e ganha de todo mundo, como que pode isso, né? Então é muito difícil esse contexto aí, cada jogador acrescentou uma coisa. Eu, na verdade, né, a questão dos clássicos é uma herança também dos estudos que eu tive, né? Por exemplo, o próprio Dvoretsky, eu, né, treinei com ele quando eu estive em Moscou, e toda essa escola russa ou soviética, o jeito de ver xadrez, dão muita ênfase para estudo dos clássicos, conhecimento dos clássicos. Sinceramente, eu acho que nos dias de hoje você pode até discutir quão necessário é para especificamente você jogar xadrez melhor ou pior, você ter um conhecimento mais profundo dessas partidas. O que eu não tenho dúvida é que realmente vai enriquecer a sua cultura, né, e você vai desfrutar mais e conhecer melhor a história do xadrez, o que essencialmente para os meus alunos, que não, né, dificilmente vai ter um campeão mundial, assim, né, não é esse o foco do meu treinamento, mas é mais fazer as pessoas desfrutarem um pouco, né, do xadrez, e isso envolve, na minha opinião, conhecer a história das grandes personalidades, né, e o que eles fizeram de novo aí, quando eles estavam jogando xadrez. Então, esse é um dos grandes focos, também acho que, né, numa outra visão, culturalmente, né, as pessoas, especialmente no Brasil, às vezes ficam um pouco empobrecidas, com um pensamento muito imediatista. Eu acho que essa visão dos clássicos, isso daqui dá uma segurada na garotada que está aprendendo xadrez, para eles verem que o pessoal já jogava xadrez antes, que tinha jogador de xadrez no Brasil, que não é de agora, que, né, não começou com o Gambito da Rainha. Esse é um jogo que, né, tá aí faz tempo, né? Então eu gosto dessa acepção. Agora, o jogo de xadrez realmente mudou muito, com os computadores, né? E por um lado ele perde um pouco o charme, porque tudo agora você consegue botar no computador e descobrir o melhor lance. Por outro lado, para quem gosta, né, você sempre tem a resposta então você pode analisar uma posição e você depois tem a resposta para saber se você analisou bem ou você tem uma solução, né? Ou se você tivesse um livro de perguntas com a resposta no final. Se você tentar resolver a pergunta olhando a resposta imediatamente, duas coisas vão acontecer. Você não vai aprender nada e você não vai se divertir em nada. Agora, se você tentar quebrar a cabeça, por exemplo, tem um exercício de matemática, você passou a tarde inteira, pô, agora finalmente resolvi. Agora eu vou ver se eu resolvi certo. Certo? Você vai se divertir e vai aprender. É a mesma coisa no xadrez, tá? Então, quem usa isso de um jeito certo, aprende mais rápido. A tecnologia também proporcionou um avanço significativo na teoria de aberturas, apesar de que essa, né, tão comentada morte do xadrez vem sendo anunciada desde a década de 20, né? O Lasker falou que o xadrez ia acabar por conta do... e, né, não faz ideia do quanto se descobriu depois disso.
E agora continuam isso. Agora, eu devo dizer que eu entendo o Carlsen, porque esse é um dos motivos pelos quais eu me desinteressei um pouco pelo xadrez de competição, que isso é bom que se diga, principalmente para o nível de grande mestre, quanto mais forte o grande mestre, mais acentuado vai ficando essa questão. Para o nível amador não faz tanta diferença, mas para o nível de grande mestre ficou um pouco saturado, é muita variante para você ficar memorizando e estudando com o computador, e no final das contas vira um jogo que não é mais um jogo só de habilidade, é um jogo de memória, de preparação. Antes de jogar uma partida, você tem que estudar 3 horas só para preparar a partida. Então isso perde um pouco a graça, né? Eu acho que o Fischer Random, que é esse, né? Você sorteia a posição inicial das peças, é um sopro, um frescor aí no xadrez, porque ele vira um jogo de habilidade. Vou jogar de tarde, eu posso passear a manhã inteira e vou jogar minha partida, certo? Depois, tá bom, já você se esforçar 3, 4 horas num dia, não precisa de mais 4 horas só me preparando, né? Então isso é legal. Agora tem os puristas que não gostam, porque isso, porque aquilo. Eu não entendo realmente. Para mim, é xadrez do mesmo jeito, não altera em nada, né, a filosofia do jogo de xadrez. Eu realmente não entendo. Acho que as pessoas acham que estão perdendo tempo, perderam horas de estudo das aberturas, então tudo isso vai ser jogado, que eu acho que não é por aí, né? Agora, com o Carlsen, que sentiu isso na pele mais do que qualquer um, tanto que ele abdicou do próprio título mundial. Ele agora está, enfim, ele começou um circuito de torneios de Fischer Random, ou xadrez 960, ou xadrez freestyle, é uma modalidade que por falta de um tem 3 nomes já, não sei qual que é o próximo que vou inventar ainda, mas é tudo a mesma coisa, né? E agora eles vão começar com esses torneios que espero, né, como o mundo é recheado de Carlsen-Zetz, que como ele está aí, né, desenvolvendo aí, né, chamando a atenção para essa modalidade, que o pessoal também se anime. E aí, nesse caso, eu vou virar Carlsen-Zetz também, porque eu gostaria muito de jogar torneios de Fischer Random, né? Rotina. Eu me desinteressei por essa carreira de enxadrista, um dos motivos foi esse avanço absurdo na necessidade de se preparar, o outro, as más qualidades, más condições oferecidas nos torneios disputados aqui no Brasil, que me fizeram desinteressar, porque basicamente eu perco dinheiro todas as vezes que eu vou jogar um torneio, e ainda por cima me desgasto, causa um estresse, ainda fico longe da minha família. Então é uma decisão que não tem explicação racional, a não ser se eu realmente tivesse uma necessidade, né, imensa de jogar torneios de xadrez, coisa que eu não tenho. Então, como não é algo racional, né, se tivessem torneios com condições melhores, eu provavelmente me animaria a jogar um pouco mais. E o xadrez, ele abriu espaço aí para uma série de outras possibilidades profissionais, além de você jogar torneios. Nós temos até youtubers, acho que profissionais, não sei, acho que eles só fazem isso, que nem sequer jogam torneios de xadrez. Acho que um deles nunca nem jogou um torneio de xadrez, né, pelas palavras dele próprio, né, mas ele tem aí um carisma e o pessoal gosta né, das transmissões dele, dos vídeos dele. Então mostra que há outras possibilidades profissionais, além da mais difícil de todas, que é você jogar torneio, realmente, essa é né? Então, o xadrez acabou abraçando aí, tem gente que dá aula em escola, tem gente que faz stream, que tem canal no YouTube, que dá aulas online, dá aulas presenciais. Então, o xadrez virou uma opção profissional com um leque de atividades bem mais amplos do que antes tinha. Eu também gosto de fazer os meus vídeos. Eu tô dando um tempo um pouco no Title Tuesday, né, que é um torneio que eu jogo por 2 motivos. Primeiro, porque agora eu trabalho para o chess.com como comentarista das partidas, e todo dia tem um torneio sendo disputado no mundo. Acaba que minha carga de trabalho ficou um pouco pesada. E também acho que o Title Tuesday ficou um pouco saturado, com muitas denúncias vazias de trapaça, algo que me afastou um pouco do torneio, até que isso seja um pouco resolvido. Eu não quero que um dia eu jogue com alguém que me acuse de trapaça, não sei, é uma coisa meio, né? Não sei bem qual vai ser a minha reação se um dia isso acontecesse. Então, eu tô aí, mas em algum momento eu vou voltar. De vez em quando eu jogo escondidos também, sem fazer stream, né? Mas eu gosto muito de fazer
as lives, de comentar as partidas. Isso é algo que eu acho muito divertido também, e é um pouco o futuro do xadrez, né? O xadrez aí na internet, essas transmissões, trouxeram um novo público para o xadrez, e o pessoal percebeu que antigamente se falava uma coisa que é, na verdade, uma grande bobagem, na minha opinião, que o xadrez, para ser popular, precisa entrar na televisão, né? Senão, não sei o quê. Isso aí não existe, o xadrez nunca vai entrar na televisão. Vamos ser realistas, o xadrez não é um jogo que uma pessoa que não entende olha e imediatamente vai se interessar. O público do xadrez está na internet. A internet então, não precisa ser uma coisa que foi feita para terminar em 1 hora. O público do xadrez fica 2, 3, 4 horas acompanhando. Então, o xadrez está bem moldado para a internet, e eu acho que ela até explodiu ultimamente por conta disso, né? Então, esse é o caminho. Eu acho bem legal aí que tenha muitos canais, que tenha muitas transmissões, muitos torneios online, certo? Até faz com que eu jogue um pouco sem sair de casa. E o próximo passo seria ter campeonatos mais sérios e todos até jogados, né, online também, ainda que nós temos esse problema das trapaças que está longe de ser resolvido, e essa é, né, a próxima direção aí do xadrez, né? O xadrez no Brasil não tem tradição. O desafiante, então, ao título mundial é um indiano muito jovem. A Índia é, né, a nação que mais cresceu no xadrez nos últimos 10, 15 anos. Então, eles têm um apoio gigantesco lá, tem muita gente talentosa, e aí tomaram o xadrez de assalto. Eles vão começar, né, nas Olimpíadas, vai começar a ser que nem a União Soviética era antigamente. Eles vão ganhar todas. Quem que vai ganhar dessa equipe aí? Os Estados Unidos, né? Talvez tenha alguma chance, mas eles não jogam em equipe, não tem ali, isso faz diferença numa Olimpíada. Então acho que eles vão começar a ganhar um monte de Olimpíadas em seguida. E ele é muito jovem ainda, que o próprio Carlsen, infelizmente, nos privou desse duelo geracional que iria se apresentar, e seria muito interessante. E o jogador de uma geração vai enfrentar o jogador da outra geração, dominante, e o que vai acontecer? Porque não seria agora que o Gukesh venceria o Carlsen, né? Essa é a verdade. Ele não aguentaria o Carlsen no match. Então, mas seria divertido ver, por exemplo, a primeira tentativa da geração, né, destronar a geração do Carlsen, o Carlsen, né? Ele já ganhou dos outros, né? Entre aspas, no torneio, o Caruana, o Nepomniachtchi, que são todos da geração do Carlsen, né? Aí ia ter o confronto final, a gente já vê a primeira tentativa, não deu. Aí ia ter a segunda, será que ia ser Abdul Satorov? Quem seria? Ia ser a segunda tentativa, até que um dia, obviamente, alguém ia quebrar essa geração e ia vencer o Carlsen. Mas quanto tempo isso ia demorar? Certo? Então, o Carlsen, ele... são palavras fortes, mas ele estragou o ciclo de campeonato mundial. Obviamente, ele faz o que ele quiser com o título de campeão mundial dele. É dele, ele que conquistou, ele deve estar de saco cheio, estudando xadrez desde criança, com essa, né, tendo que memorizar essa quantidade de variantes absurda, cansado de jogar o match. Isso é um fato, ele faz o que ele quiser com esse título, né? Agora, que ele estragou o ciclo de campeonato mundial, estragou, porque o match não vai ter nenhuma graça, sinceramente. Não é que não vai ter nenhuma graça, mas não vai, comparado com o que seria um match Gukesh e Carlsen. Porque o Jing Liren, né, o xadrez tem, né, é conhecido por ser um jogo com uma carga psicológica gigantesca, que pode, inclusive, dependendo do evento, causar algum dano temporário ou, né, duradouro, ok? Então, por exemplo, o Jing Liren claramente sofreu alguma coisa quebrou nele depois do match contra o Nepomniachtchi, né? O estresse, talvez, todo o trabalho que foi feito. A questão o xadrez claramente perdeu a graça para ele ficou desgostoso, passou quase um ano sem jogar, e quando voltou a jogar, um xadrez, né, sem grandes ideias, parece que ele está sofrendo quando ele joga a partida. Teve desempenhos pífios. Então, a questão que se apresenta ele vai voltar a jogar xadrez do jeito que ele jogava antes? Ele vai resolver essa questão? Porque do jeito que está atualmente, eu não vejo ele com a mínima chance contra um jogador faminto, louco para ser campeão mundial, e sinceramente, não digo que
por vontade própria, mas inconscientemente o Jim Gleason deve estar louco para entregar esse título aí e viver a vida dele, né? Ele é uma pessoa singular, tá? Ele não entra nessa hype de fama, ele, né? Parece que isso daí, parece que ele não quer viver essa vida de campeão mundial, né? Então, o meu prognóstico, né, é que o Gukesh vai vencer. Agora, né? Vamos ver o que o Ding vai aprontar aí, né? Mas no momento eu vejo a coisa muito difícil para ele. Aí o Faustino Ouro é um jovem, então, tem 10 anos, acho, um dos grandes prodígios da história. Acho um pouco exagerado dizer que ele é o maior prodígio da história do xadrez, porque como você vai medir isso aí, né? Como você vai comparar o Faustino com o Capablanca, com o Reshevsky, o próprio Bob Fischer, como que você faz essa comparação? É difícil, né? O próprio Carlsen, né? Então, não sei, é meio complicado, né? Fazer isso aí. Agora, que ele tem muito talento, tem. Agora também é importante ter os pés no chão, porque, né, xadrez não é fácil a subida até o topo, são poucos que conseguem, muitos aparecem com muito talento de cedo e depois. Então, assim, torço porque é um enxadrista do nosso continente, mas eu fico com o pé atrás, só que ainda é muito, muito cedo, né, para fazer qualquer prognóstico, ele ainda está se desenvolvendo. Agora, que ele tem potencial para se tornar um dos melhores do mundo é inegável, né? Experimentos científicos, xadrez e atividade cerebral. Essa ideia apareceu de uns meses para cá, é que vai ter um congresso muito grande aí no Rio de Janeiro, que vai ser em junho. Vem mais de 5.000 pessoas para esse congresso, todos os ingressos estão esgotados, gente do mundo inteiro, neurocirurgiões, psiquiatras e tal. E aí eu fui convidado por um dos organizadores do congresso a fazer esse experimento. Também acho que eles ficam cansados de só ficar falando de medicina lá, e um dia eles querem, tem música, tem um músico que vai, né, também fazer algo parecido, tem show de alguma banda e tudo. Então acho que os caras querem também dar, né, dar uma aliviada lá. E aí eles tiveram essa ideia, né? E basicamente a gente aproveitou um monte de aparelhos que tem nas instalações do Instituto Dó, lá no Rio de Janeiro. Então tem, né, as melhores condições aqui no Brasil, né? Eles têm lá os aparelhos para ressonância magnética, esse que mede o fluxo sanguíneo também, coisas que eles só têm lá. Então, nós fizemos uma série de testes e a principal ideia é mais ver o que não é nenhuma questão da inteligência, mas sim, por exemplo, qual é a diferença em atividade cerebral de uma pessoa treinada para uma atividade com outra que é amadora. Então, por exemplo, no dia do evento, eu vou colocar esse mesmo capacete que eu usei lá no dia dos testes e eles vão estar medindo lá o meu fluxo sanguíneo e vou jogar contra quem quiser me desafiar lá, por exemplo, né? E eles vão observar quais são as diferenças e tudo. Mas não é um estudo para ser publicado, né? Claro que um estudo científico para ser publicado requer muito mais pesquisa, eles iam ter que fazer esse teste em um monte de outras pessoas também, meses aí, então não é muito é mesmo só uma análise, vai ter um médico no dia que vai explicar aí os resultados, e eu vou falar um pouco da minha carreira também, e conversar com o pessoal lá, então acho que vai ser bem divertido, foi bem legal, né? Esse tipo de coisa. As pessoas falam muito de xadrez, isso, xadrez, aquilo, mas estudo científico tem pouco, né? Por exemplo, né, a própria correlação do xadrez com o que a gente falou, inteligência, a facilidade de aprendizado, ou se realmente se transporta algo do xadrez. Muita gente fala, né, da boca para fora, no senso comum e com a vontade de que realmente seja assim, né? Mas estudo científico não tem nenhum, desconheço. Outra coisa que se fala muito, mas ainda não tem um estudo específico sobre isso, ainda que tenha de outras atividades parecidas, é xadrez com Alzheimer, por exemplo, se realmente ele ajuda a prevenir ou não, né? Mas ainda não é uma coisa 100% científica, né? Eu acho que tem um campo aí vasto para a gente, né, fazer esse tipo de teste, então fiquei feliz aí em contribuir, dar minha contribuição com a ciência, quem sabe, né?
examinando o meu cérebro, aí meu fluxo sanguíneo, eu vou conseguir entender por que às vezes eu faço tanta capivarada, entrego a dama nas minhas partidas, mas acho que agora já está um pouco tarde para consertar isso. Livros, filmes, músicas, a lista de Rafael Leitão. Livro, é difícil citar assim, mas tem um livro que me marcou muito, que é o 2666, do Roberto Bolanho, que foi, acho realmente um livro sensacional. E eu gosto muito de qualquer coisa do Thomas Bernhard, que é ranzinza, rabugento, reclama de tudo. É o tipo de literatura que eu adoro, né? Quando ele começa a meter o pau em todo mundo e falar, eu gosto desse tipo de coisa, entendeu? Eu me identifico um pouco. Ele tem livros maravilhosos, né? E acho que o meu predileto dele se chama O Náufrago. Então é esse. Música, também eu sou eclético, escuto de tudo, só não gosto mesmo de axé, nem de sertanejo, nem de pagode, também não sou muito chegado não, mas vamos lá, gosto muito de música clássica, né? Como meu pai gostava de violão, né? E eu cresci meio que escutando ele aprender a tocar os prelúdios de Villa-Lobos, por exemplo. Então eu gosto muito de Villa-Lobos e me traz né, me lembra aí a minha infância. E se for falar de música mais, né, pop né, enfim, mais popular, mesmo que seja rock and roll, esse tipo de coisa, eu gosto muito. Bom, eu não vou falar Beatles porque é chovendo molhado, né? Mas, por exemplo, na época que eu ia para a faculdade, né, eu tinha que viajar de carro, então eu sempre pegava eu pegava um álbum, na época eu comprava as faixas e fazia o meu próprio álbum, né? E aí eu pegava, e aí, por exemplo, eu comecei a escutar a discografia do Led Zeppelin, enquanto eu fazia isso daí, eu ficava impressionado que eles praticamente não tinham nenhum álbum ruim, né? Só dizer que não é o melhor de todos os tempos, mas você pega, sei lá, todos, 1, 2, o 3, o 4, Physical Graffiti, só tem álbum bom, impressionante, né? Então, isso marcou também, né? Eu gosto muito de música atual também, ainda que eu acho que a música brasileira, né, caiu muito, mas enfim. Depois disso, eu me esqueci agora, qual que era o próximo mesmo? Ah, tá. Cinema, olha, eu gosto muito de cinema. Meu pai tinha um almanaque de filmes quando eu era criança e eu meio que decorei os filmes ali que eram 5 estrelas no almanaque e eu começava a ver todos ali. Eu gostava muito, inclusive filmes que o pessoal não conhece muito. Eu me lembro até hoje que eram 5 estrelas no almanaque, como por exemplo Encurralado, que é um filme do Steven Spielberg que pouca gente conhece, né? Que é tipo, o vilão é um caminhão, vai atrás, persegue o cara, e as pessoas não sabem, mas estava lá, 5 estrelas no almanaque, eu me lembro bem, né? Então, nessa época, eu fiquei completamente fascinado pelos filmes do Hitchcock, e eu assisti todos os filmes do Hitchcock, praticamente, né? Festim Diabólico, Os Pássaros, Um Corpo que Cai, Psicose, Janela Indiscreta. Eu diria que provavelmente o meu filme predileto do Hitchcock seria Um Corpo que Cai, então vou botar aí na lista. E o meu filme predileto de todos, até por razões sentimentais, chama O Grande Lebowski. É um monte de gente que quer me matar quando eu falo isso, né? Ah, mas o filme, para mim, quem diz que não entendeu a história do filme O Grande Lebowski já não entendeu o que é o filme, porque já tem o primeiro conflito. Então eu adoro esse filme aí, ainda fico bravo quando alguém fala mal dele. Então essa seria a minha outra recomendação aí. Bom, das partidas, olha, enfim, a partida que eu considero a minha melhor mesmo é essa contra o Baburim, que tem o melhor lance da minha carreira, também tem, né, uma parte sentimental, e também tem outras duas partidas que eu, né, lembro com carinho. Uma quando eu ganhei do Karpov, quando ele esteve aqui no Brasil, obviamente não era o Karpov, mas, né, me dá qualquer ponto contra o Karpov que eu vou comemorar. Então, isso foi em 2005, acho. E também uma partida contra um enxadrista chamado Joël Lautier, que é um jogador muito forte, francês. Isso foi em 2000, uma partida na época do Campeonato Mundial. E também eu gosto muito dessa partida.
E em relação a outras partidas, a minha partida disparada, a minha partida favorita na história é Kasparov e Topalov, pela beleza, acho que essa é incomparável também, né, sem querer ser chato, né, mas, né, já que eu falei do Thomas Bernhard, né, que me permita ser chato, para mim, quem diz que essa partida não é a melhor partida da história do xadrez também não está entendendo nada, porque quando você olha o que aconteceu nessa partida, é inacreditável, todas as variantes, né, e também gosto de uma partida que é Polugaevski, Nesmet de 9, que é uma figura meio cult do xadrez, era um jogador que era muito forte quando ele estava atacando, mas se trocasse as damas com ele, jogava como um 1800, né? Ele simplesmente se deprimia e não conseguia jogar. É uma coisa engraçada, eu nunca vi isso na minha vida. Trocava as damas, ele continuava tentando atacar, só que sem as damas, e aí criava um monte de debilidade e perdia as partidas, né? Então eu gosto dessas pessoas assim, né, meio diferentes. Tem um outro jogador chamado Planet também, que tem partidas ótimas, mas que também teve alguns problemas aí, né, mentais. Então, essas são, vou dizer, citar essas duas partidas como favoritas aí. Acesse o portal norte.com.br e veja essa e outras entrevistas especiais.